Olá, pessoas! Então, gente, vamos para mais uma aula de cinética química, né? E hoje vamos falar sobre lei da velocidade. Não sei se vocês lembram, mas nossas primeiras aulas nós aprendemos a calcular a velocidade de uma reação, né? Que é a variação de uma quantidade ou de uma concentração pela variação do tempo. Nesta aula, a gente estava falando sobre a velocidade média da reação. Hoje, nós vamos aplicar essa lei aí para ver como é que a reação se processa ao longo do tempo e a gente pode determinar a velocidade instantânea da reação, tá? Porque a velocidade ela depende da concentração e aí à medida que a concentração muda, a velocidade muda. E aí, se você quer saber a velocidade para um determinado tempo, né, a gente vai aplicar essa lei aí. Então, nós aprendemos nas primeiras aulas a falar sobre velocidade média e hoje vamos falar sobre velocidade instantânea, tá? Velocidade em determinado tempo aí. E aí, o que essa lei fala? Ela fala que a velocidade de uma reação, vamos acompanhar aí, gente. A velocidade de uma reação é proporcional, guarda essa palavrinha aí, ao produto da concentração molar dos reagentes, tá? Elevados a expoentes determinados experimentalmente, tá? Então, olha só. Quando ele fala produto, produto é multiplicação, que eu represento por x ou por um pontinho aí, tá? E depende de quem? Reagentes. Então, nós vamos olhar somente para os reagentes, beleza? Então, isso que eu coloquei aí sobre a lei da velocidade, eu posso escrever em uma equação. Quando ele fala, toda vez que eu falo que uma coisa é proporcional, então eu vou falar o seguinte, a velocidade, ela depende de um fator de proporção, que eu vou chamar de k, tá? Então, a velocidade vai ser K vezes o produto dos reagentes elevado a expoentes determinados experimentalmente. Então, o que eu acabei de escrever aí em cima, eu coloquei aí embaixo, tá? Em que V é a velocidade, K é a constante da velocidade, depende da temperatura, né? Se você muda a experiência, você está fazendo experiência no Alasca e de repente vai para a África, né? O K muda, mas a gente aqui geralmente não vai mudar o K, não. Né? A gente faz sempre em temperatura ambiente. O R é a concentração. Concentração qual, professora? Gente, é concentração em mol por litro, tá? Que a gente representa por um chave cochete. Cochete, né? E esse X aí, que é a ordem da reação, é o meu expoente. Esse expoente ele é determinado experimentalmente, tá? E aí, vamos aplicar isso aí numa reação genérica, né? Como é que eu montaria a lei da velocidade para essa reação que eu coloquei aí embaixo? Gente, é só fazer uma cópia aqui em cima. Fica olhando aqui para cima. O que eu tenho? V igual a K, agora é o K dessa reação que eu coloquei, vezes a concentração dos reagentes. Mas quais reagentes que eu tenho nessa reação aqui embaixo, hein? Eu tenho o A e tenho o B. Lembra que reagentes é o que vem antes da seta? Então, tem A e tem... A é o produto, né? Multiplicação dos reagentes A e B. Elevados a expoentes determinados experimentalmente. Eu vou colocar aqui X e Y. Valores que eu não sei ainda, que eu vou descobrir. Tá? Então, a lei da velocidade para essa reação que eu coloquei aí, ó, é só colocar VK, concentração dos reagentes, multiplicados, tá, gente? Só isso, tá? Vamos para... gente, essa lei da velocidade, a gente vai ver de forma diferente para dois tipos de reação, né? Aí nós vamos aplicar isso de forma diferente em reações elementares, né? A gente vai estudar separado, e em reações não elementares. Mas, Joyce, o que é uma reação elementar e o que é uma reação não elementar? Gente, reação elementar é aquela transformação que acontece em uma única etapa, tá? O elemento colide com o outro aí e forma outro. A mais B forma C. Pá, só tem uma reação, tá? Só. A reação acontece, pá, e forma outra coisa, beleza. Agora, quando eu falo reações não elementares, são aquelas que acontecem em duas ou mais etapas, tá? Duas ou mais.
E aí, por exemplo, x mais y forma z. Mas esse z que foi formado, ele vai entrar aqui na segunda reação e vai formar o R. O R que foi formado vai participar de uma terceira reação até que a gente forma o P, tá? Essa reação aqui aconteceu em quantas etapas? Vamos fazer a conta aí? Primeira reação é a primeira etapa. Segunda reaçãozinha aí é a segunda etapa. Terceira reação, terceira etapa. Então, é uma reação que aconteceu em 3 etapas. Agora, detalhes sobre essas reações que acontecem 2 ou mais etapas. A gente pode escrevê-la em uma etapa, de uma maneira geral, que a gente fala de reação global, tá? Somando esses elementos aí. Observa que o Z aparece antes e depois da seta. A gente pode cortar, né? Porque ele vai ser formado numa reação e vai ser consumido na outra. Ele vai existir? Não, sumiu, tá? O R é a mesma coisa, ele vai ser formado numa reação e consumido na outra. Então, ele some do mapa. E aí, o que sobrou para nós aí antes da seta? X mais Y mais W mais K, formando P. E aí, essa que eu acabei de montar aqui é o que a gente vai chamar de reação global. Então, sempre que eu tenho uma reação não elementar, né, que é aquela reação formada por 2, 3, 4 etapas, eu posso resumi-la em uma única reação, que é a soma dessas etapas, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido reação elementar e não elementar. Agora, gente, preste atenção na nossa lei da velocidade aí, volta aí um pouquinho, né, e vê. Lei da velocidade é V igual a K vezes a concentração dos reagentes elevado a um expoente determinado experimentalmente, tá? Vou arrastar para cá. Aqui, trouxe aqui a lei da velocidade para nos auxiliar. Gente, quando eu tenho reações elementares, que são aquelas que acontecem em uma única etapa, preste atenção nisso aqui. Rapaz, eu adoro reação elementar. Por quê? Os expoentes x e y, né, que seriam determinados experimentalmente, nem precisa, porque eles sempre vão ser iguais aos coeficientes estequiométricos dos reagentes, tá? Então, para essa reação aqui embaixo, gente, vou montar a equação. Se ele fala que ela é uma reação elementar, nossa, olha que coisa mais fácil. Só montar isso aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. O que eu vou fazer? V igual a K vezes a concentração dos reagentes. Mas, Joyce, quem são os meus reagentes? A e B. Então, A, B, elevado aos seus coeficientes, né? Olha aqui, qual que é o coeficiente do Azão? O coeficiente é o número que vem à frente, o Azinho. Qual que é o coeficiente do Bzão? Bzinho. Pronto, então a lei da velocidade, gente, para essa reaçãozinha aqui embaixo, ó, A mais B formando C, tá aqui, ó. Beleza? Joyce, não entendi. Tá, vamos para mais um exemplo. Escreva a lei da velocidade para essa reação aí. Galera, olha aí. V igual a K, sempre assim, professor? V igual a K vezes a concentração dos reagentes. Agora, quais reagentes que eu tenho aí? O SO2 e o O2. Então, vou colocar aí, ó, SO2 e O2 elevado aos seus coeficientes. Isso se for uma reação elementar, tá? Faz de conta que eu estou garantindo para você, eu não coloquei, mas esse aqui é uma reação elementar. Gente, qual que é o coeficiente do SO2? O coeficiente é o número que vem à frente, 2, tá? Então, vou colocar aqui, ó, SO2 elevado a 2. Qual que é o coeficiente do O2? Aqui, quando tem nada, a gente entende que é 1. Precisa colocar 1? Não, né? Deixa quieto, então. Tá? O 1 não precisa colocar. Professora, se eu colocar, gente, não tem problema. Tranquilo. Ok? Então, gente, essa é a lei da velocidade para essa reaçãozinha aí. Tá? Sobre essa lei que nós acabamos de montar, né? Essa equação da velocidade aí, eu quero que vocês respondam para mim. Letra A. Qual que é a ordem da ordem em relação ao SO2? Gente, o que é ordem? Ordem é o expoente.
expoente. Eita, tô sabendo nem escrever mais. Borracha. Expoente. Ordem é o expoente, tá? Qual que é o expoente do SO2? Vou mudar a pergunta, né? SO2, qual que é o seu expoente? 2. Pronto, respondemos a letra A. B, qual é a ordem em relação ao O2? Gente, quando não tem nada aqui, a gente entende que é 1. Então, a resposta aqui vai ser 1. Agora, qual que é? Gente, isso aqui são ordens parciais, tá? Eu vi a do SO2 e a do O2. Agora, ele fala o seguinte, qual que é a ordem global da reação? Gente, a ordem global é a soma dos expoentes, tá? Então, aqui, ó, nos reagentes, no SO2 eu tenho... no SO2 eu tenho ordem 2 e no O2 eu tenho ordem 1. Então, 2 mais 1, a ordem global aqui, ó, vai ser 3. Pronto. Beleza? Então, quando ele falar qual é a ordem, tá? Se for a ordem global, somos expoentes. Se ele falar qual é a ordem em relação ao O2 ou SO2, são as ordens parciais. E aí é só observar o expoente da substância. Ordem, para nós, é o expoente, tá? Nesse caso, a ordem corresponde ao coeficiente da reação, tá? Nesse caso, como reações elementares, beleza? Reações elementares é fácil, sim, é só olhar o expoente e jogar o coeficiente e jogar ele como expoente, beleza? Continuando aí, gente, deixa eu ver se eu consigo copiar essa equaçãozinha aqui. Nós vamos precisar dela. Ah, não dá não. Tem nada não. Vamos escrever ela aqui de novo. V igual a K vezes a concentração dos reagentes vezes reagentes, tá? Não olha depois da seta não, crianças. Elevado aos seus coeficientes. Beleza. Bom, aí eu pergunto para você fala assim, professora, o que significa essa ordem, né? Se você olha aqui, por exemplo, para o SO2, a ordem dele aqui, ó, é quanto? 2. Se você olha para o O2, a ordem aqui é quanto? 1, né? Quando tem nada é 1. O que significa ter ordem 2 ou ter ordem 1? Significa falar que um influencia mais na velocidade da reação do que o outro. Então, por exemplo, nessa reação, se eu quero fazer ela ficar mais rápida, preferencialmente eu vou mexer na concentração de quem? Do SO2. Porque aumenta muito mais a velocidade da reação do que mexer na concentração do O2. Tá? Mas vamos fazer a conta para vocês observar isso melhor. E aí, olha só, o que acontece com a velocidade da reação quando eu vou duplicar a quantidade de SO2? Então, olha só, eu vou criar uma nova velocidade aqui, né? A partir da lá de cima, V igual a K, copiando essa reação aqui de cima. Só que agora, em vez de eu colocar SO2, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, em parênteses, 2 vezes a concentração de SO2 elevado ao quadrado vezes a concentração de O2. O que a gente fez? Quando ele fala duplicar SO2, é 2 vezes a concentração de SO2, tá? Então, gente, o que a gente fez? No lugar do SO2 aqui, ó, a gente colocou 2 vezes, ok? E aí, colocou isso aqui. Duplicou. No lugar de SO2, a gente colocou 2 vezes SO2, ok? Agora, essa nova velocidade que vai surgir, né? Porque eu mexi na concentração, eu mexi na velocidade. É igual a K. 2 está elevado ao quadrado, vai ficar 4. SO2 elevado ao quadrado, SO2 vezes a concentração de O2. Então, V igual a, na multiplicação eu posso mudar a ordem, né? Posso escrever esse 4 antes? Pode. Obrigada. K, eu falando comigo mesma. Esse negócio de aula online deixa a gente doido. Gente, agora preste atenção nesse detalhezinho aqui, ó. Esse K, SO2, O2, não é igual à velocidade que eu tinha inicialmente, aqui, ó. Aqui, ó.
Vou trocar isso aqui tudo por... Isso aqui não é igual a V? Vou trocar isso tudo aí por V. Então, vai ficar... deixa eu pegar a cor azul de volta. V igual a K vezes V. Isso responde a nossa pergunta. O que acontece com a velocidade da reação quando duplica SO2? A velocidade ela passa a ser 4 vezes maior, ou seja, aumenta quatro vezes mais. Quadruplica, quadriplica, não sei, quase alguma coisa. Eita, professora. Tá? Vai ser 4 vezes a velocidade inicial. Ok? Agora, ele pergunta aqui na letra B, o que acontece na velocidade quando eu duplico a concentração de O2? O que é duplicar? É colocar 2 vezes O2. E aí eu vou pegar, se eu vou mexer em alguma coisa, aí eu vou mudar a velocidade. Então, eu vou chamar aqui de V2, né? V igual a K. Vou copiar essa reação do jeito que está ali. Só que no lugar de O2, eu vou colocar 2 vezes a concentração de O2. Isso tudo elevado a 1. Tá. Então, V, duas linhas, é igual a K SO2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, 2 vezes a concentração de O2. Beleza. Esse 2 que está multiplicando, isso tudo está multiplicando. Eu posso arrastar ele para frente. Então, a velocidade vai ser 2 vezes K vezes a concentração de SO2 elevado a 2 vezes O2. Bom, agora preste atenção nisso aqui, gente. KSO2 ao quadrado O2 não é igual à velocidade inicial? Então, a velocidade vai ser 2 vezes a velocidade inicial. Essa aqui que eu tenho. Beleza. E aí, gente, a velocidade ela aumentou quanto em relação à velocidade inicial? 2 vezes, ou seja, ela duplicou, tá? Então, aumenta 2 vezes aí a velocidade. E aí eu volto àquela pergunta para vocês, quem influencia mais? Eu vou duplicar o SO2 e vou duplicar o O2, tá? Existe diferença entre eu duplicar o SO2 e duplicar o O2? Existe, gente. No SO2, o índice dele aqui, ó, o expoente dele é 2. Então, duplicar vai ficar 2 elevado a 2, aumenta 4 vezes. A duplicar aqui, gente, como o expoente é 1, 2 elevado a 1 é 2, a velocidade aumenta 2 vezes. Então, se eu quero que a minha reação seja mais rápida, eu vou mexer preferencialmente naquele elemento que tem maior ordem, tá? Agora, se eu triplicar o SO2, gente, triplicar não é colocar 3 vezes a concentração de SO2, triplicar não é multiplicar por 3? Então, já vou fazer direto isso aqui. 3, aqui vai ficar 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9, tá? Então, esse 9 eu arrasto para frente, e aí eu posso já responder direto. A velocidade aumenta 9 vezes. Nossa, então se eu quadriplicar aqui, ó, 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16, aumenta 16 vezes, tá? Então, quem mais influencia na velocidade? O elemento que tem, o reagente que tem maior ordem, tá? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.